Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Auto Talks. Para quem não me conhece, sou o Caio, CEO da Altimus. A gente está com uma dupla dinâmica aqui que vai abrilhantar muito o nosso podcast. E estou com o Arno aqui, meu grande parceiro, né? Para quem não conhece, a Altimus é uma empresa focada na parte de tecnologia para o mercado de multimarcas. Atendemos também concessionárias, mas o foco maior é na parte de multimarcas. E hoje temos um assunto muito bacana para falar. Arnon, se apresenta aí, meu querido. Perfeito, bem-vindos a mais um episódio. Eu sou o Arno, Head de Tecnologia da Altimus. Aqui o programa Auto Talks com o intuito de trazer conteúdo para o mercado de veículos. E a gente está com uma dupla dinâmica aqui, direto do Sul Fluminense, de Volta Redonda. Conosco hoje a Lidiane e o Luiz, né? Vamos passar para a Lidiane se apresentar, primeiras damas, né? Depois a gente passa para o Luiz aí. Vai lá, Lidi. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu me chamo Lidiane, sou casada com o Luiz Oliveira. Nós temos 2 filhos, temos uma empresa, uma loja de automóveis, desde 2005. E hoje nós temos também uma mentoria, né, que é feita pelo Luiz. Legal. É isso aí. E eu sou, né, o primeiro damo dela, não sei se existe essa expressão, mas assim, eu sou o rei lá da nossa casa, eu sou o fundador da Luiz Intermediações, que veio exatamente com o objetivo de revolucionar a forma de atendimento, que as concessionárias deixaram uma brecha. E a gente iniciou muito sendo especializado em 0 km. Então, você que está com a gente aqui, a Luiz Intermediações não é uma empresa de repasse, tá? Apesar de termos o nosso grupo de repasse, se quiser pode entrar em contato com a gente, mas a gente é uma marca mesmo, é a referência no Sul Fluminense, e a gente está aí há 10 anos no mercado, graças ao bom Deus, tendo 5 estrelas no Google e no Facebook. Olha, legal, show de bola. A gente vai falar da Luiz Intermediações, mas principalmente da mentoria, que eu acho que é isso que a gente quer entregar aqui para nossa audiência, que são concessionárias e lojas multimarcas. Mas antes da gente começar o bate-papo, que eu acho que vai fluir bem demais, a gente não pode deixar de falar dos nossos patrocinadores, né? O Auto Talks é uma iniciativa da Altimus, né? Mas a gente precisa de empresas que nos ajudem a distribuir esse conteúdo, né, para o mercado como um todo. Então a gente queria falar o nome dos nossos patrocinadores, não só citá-los, mas falar o quanto é importante o trabalho que eles fazem, né? Começando pelo Socarrão, que é o portal de classificados principal do sul do país. Eles são muito fortes no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, estão aí com a gente desde o começo, né? Em todos os episódios aí nessas 2 temporadas. E, né, com o slogan sempre de compre carro em site de carro, né? A Contabilidade Chiodini também, que é um grande parceiro. Depois a gente vai falar sobre isso aqui, Luiz, mas a gente comenta muito que a contabilidade não é mais só para emitir guia. Passou-se o tempo que era só para emitir guia. Hoje a contabilidade tem que te dar apoio, né? Tem que ser uma consultoria também. E a Chiodini atende dezenas de revendas de veículos e faz um trabalho fantástico. Temos também com a gente a AutoKit, que é um baita de um parceiro. E ele vem para resolver uma dor que a gente vê que está muito latente no momento. Hoje, depois das últimas mudanças aí, com pandemia e tudo mais, a parte de marketing automotivo mudou muito, né? Não é mais só você botar um carro lá no portal de classificados e esperar vir o anúncio e vender. Então a parte de tráfego pago, a parte de marketing automotivo mudou muito e a AutoKit trabalha nessa vertical. Marketing automotivo. E é muito legal quando você pega alguém especialista, né? A Luiz Oliveira é uma consultoria, uma mentoria especializada, uma vertical, né? Assim como nós da Altimus que somos vertical. E falar também do Autos Encontros, nosso parceiro daí, o Luiz até brincou e, mas um evento apoia o outro, e é isso aí, quando os eventos são bons, eles se apoiam mutuamente, né? O Autos Encontros, que a gente foi conhecer no ano passado, estão apoiando aí a Auto Talks, e a gente vai estar lá apoiando o evento deles também. Estamos gravando aí nas vésperas do nosso evento, do Altimus The Experience, claro que quem for assistir aqui vai assistir dias depois, né? Mas uma corrente do bem aí para fazer o conteúdo chegar mais fácil para o mercado de veículos. Então, agradecer demais aos patrocinadores e vamos para as perguntas, que eu já separei várias aqui. Eu sei que esse pessoal do Rio é bom de resenha, bom de papo, e a gente vai conversar muita coisa legal e trazer conteúdo de verdade, de qualidade para o nosso mercado. Vocês falaram que tudo começou lá com a Luiz Intermediações, a empresa de vocês, né? Acho que a gente vai falar mais sobre a mentoria do que a loja, mas conta um pouquinho, Luiz, aí como é que foi esse início, né? Quando que foi, os desafios, e traçar uma linha do tempo para comentar como é que vocês estão agora. Assim, o mais interessante foi que a gente jamais imaginou que fosse ficar junto, porque lá atrás, eu e o Luiz, né, eu tenho 18 anos aí de mercado, só que um período anterior a ele foi que eu fui panfleteiro. De panfleteiro, eu estava sendo panfleteiro de uma loja de autopeças, né, que eu tenho diversos dons e habilidades. Então eu fui servente pedreiro, vendi acerola, você não tem noção, já vendi casaco de couro, você imaginar muitas coisas aí eu já fiz pra gente poder lá no início dar o presentinho pra namorada, né.
Então eu comecei vendendo acerola com 9 anos, que eu queria comprar o jornal, um lance, uma foto do Edmundo, né? Cismei com aquele cara lá, sei lá por quê. E aí eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, pô, queria comprar tanto o jornal, o lance pra ir colecionando. Ela falou, filho, não tem dinheiro. Eu falei, mas como assim não tem dinheiro? O pessoal lá na escola chega com um lance e pronto. E eu simplesmente não tinha condições. Então, a partir disso, ela falou, vai trabalhar. Eu falei, como é que trabalha? Aí vai uma coisa puxando a outra, né? E quando eu me tornei lá o panfleteiro da autopeça, fui promovido a balconista, né? De balconista fiz um bom trabalho, fui promovido para uma loja de automóveis, então era de autopeça para uma loja de automóveis, que eu fiz até a parte da expansão, acompanhei a construção mesmo da loja dessa segunda filial, que foi muito legal lá em Volta Redonda. E aí, viram mais uma vez o meu trabalho, fui convidado para trabalhar no banco, né? Que no final de semana fazia um extra de novo, passando ficha, né, em feirões, lá em 2006, mais ou menos, né? Nessa época era muito comum se ter feirões todos os finais de semana, lá na Ilha São João, lá em Volta Redonda. E aí você chegava no evento, quem que tava lá passando ficha? Eu de novo. E aí uma pessoa saiu do banco, teve um período de fraude lá em, acho que é Três Rios, Paraíba do Sul, uma região lá próxima, e o Luiz Fernando Staub, que eu acho que era o diretor, ele tava vendo, o Jornal Nacional passou lá, fraude, tal. Ele ligou, falou, desliga o cara que tá lá, não quero saber. Resumindo, Deus abriu as portas do banco para mim, em 3 meses comigo como pupilo de um operador, e aí fui trabalhar no banco. Nunca fui trabalhar no banco, trabalhei em diversas cidades e encontrei a minha, que eu jamais Primeira dama. a primeira dama, né? Trabalhando pra caramba, e eu me apaixonei porque ela trabalhava muito. Tá aí uma Trabalhava pessoa que muito. valoriza o trabalho aí, ó. Trabalhava muito. E aí eu lembro que o dia da paixão, né? Foi um dia que eu acho que era um sábado, aí tava tendo feirão, que eu atendia a loja dela. E aí nesse sábado ela, como é que fala? Acho que era 4, 5 da tarde, um calor absurdo, não é? Volta Redonda muito quente. E ela tava lá. E eu lá, aprovando as propostas, fazendo tudo, e ela também trabalhando. Eu lembro que teve um mês que a gente, sem perceber, né? Junto, vamos colocar assim, eu fiz 2.200.000. E se você for parar pra pensar, 2.200.000 em financiamento. Em 2000 e, vamos colocar aí, 2011, mais ou menos, né? 2010 ali. Cara, tinha carro 0 km que era R$20 mil. Uhum. Então você tem noção de quantos carros foram vendidos? Porque o carro que eu tô me referindo que era um Gol, né? Era 19.900, eu vendi esse carro. Então assim, pô, é muito carro, é muito financiamento. Então assim, eu percebi, cara, né? Primeiro, apaixonei. E eu falei, vamos ver que bicho que vai dar isso aqui. E aí eu saí do banco, só que durante esse período eu percebi e comecei a testar mais a parte online. Olha que interessante. Lá atrás, a gente trabalhando, começou a trabalhar junto, a gente entrou em sociedade, e nesse momento eu comecei a perceber que a loja não trabalhava muito a parte online. Eu não estava tendo um atendimento para isso. Que ano era isso, mais ou menos? Isso aí é 2012, 2011. Isso aí, por aí. 2011. E aí o que eu fiz? Antigamente tinha o famoso vendedor online, né? Então, é um negócio também esquisito hoje, falar vendedor online. Pô, vendedor é vendedor, né? E aí esse vendedor online, ele num mês, ele tinha acabado de entrar muito mal treinado, vamos dizer assim, porque na época meu foco não era tanto esse. Eu sabia vender, mas eu meio que não treinava o meu time. Infelizmente, eu não tinha nem um quinto, nem um décimo do que eu sei hoje sobre gestão. E aí eu colocava o cara lá para trabalhar. O cara entrou, ele trabalhava entregando jornal. Olha o perfil do meu vendedor. O cara trabalhava numa Kombi, queria parar de vender jornal. O que ele fez? Cara, vou trabalhar com esse cara aí vendendo carro. Ele fez no mês 15 carros. Aquilo ali me chamou muita atenção. Porque eu falei assim, peraí. Se um cara que nunca trabalhou com carro, ele vendeu 15 só online, tem uma coisa muito esquisita com isso. Na época não era muito comum, né? E ela me deu um show, né? Porque assim, hoje o Luiz Oliveira é o Luiz Oliveira que é devido a ela. E por qual razão? Eu trabalhava no banco e eu ia juntando grana. Acho que todo mundo tem uma ideia, né, Felipe? Todo mundo tem uma ideia assim, né? De tipo assim, pô, tem que juntar dinheiro. Concorda comigo? Querendo ou não, você fala, pra quê? Eu não sei, mas tem que juntar. Então eu tinha, acho que era 12 mil. Quanto que era? 14 mil? Sei lá, acho que tipo assim, tinha 14 mil. Ela falou. Aí ela começou a se intrometer, né? Começa a conversar com a mulher. O Caio não vive esse problema, né? Sua esposa não sabe quanto você ganha, não fala onde você vai colocar o dinheiro. E aí ela virou e falou assim, cara, pra que você tá guardando esse dinheiro? Eu falei, eu tô guardando dinheiro porque eu tenho que guardar o dinheiro. Me dá esse dinheiro que eu vou comprar um carro. Que isso, cara? Aí ela foi, comprou o carro, que já passou não sei quanto tempo, foi lá, vendeu. Mas
14 virou, sei lá, 17. Falei, pô, mas o tempo que eu fiquei guardando, eu demorei pra juntar os 14, o tempo que demorou pra virar 17, tem uma coisa muito esquisita com isso. Aí comprou mais um, aí daqui a pouco eu peguei e eu fiz esse teste. Eu falei, cara, deixa eu anunciar. Peraí, deixa eu ver o que tá acontecendo. Aí ela não vendeu, eu vendi. Aí eu falei, opa, tem um negócio legal aqui. Um dia a gente tava na casa da irmã dela, aí eu falei, eu falei, eu vou sair. Ela falou, onde você tá indo? Não, vou ali mostrar o carro. Mostrar o carro? Era muito diferente isso na época que a Antigamente gente era começou. porta de loja, né? Você vendia, você ficava parado, encostado no carro, e o cliente chegava e lá era uma loja referência, realmente. A gente tinha dificuldade nem de comprar, nem de vender. Então, assim, o tempo todo vendia-se, né? Então, o anúncio que ele fala, para mim, era novidade. Vamos dizer assim, né? Quando o Nubanco lá iniciou o e-carros e tudo, loja de site de automóveis, eu tava lá. Então, quando aquilo tudo tava nascendo, né? Que o Webmoto já existia, mas estava todo mundo engatinhando, né? O que vendia muito era Bom Negócio, que foi um site que foi adquirido pelo LX, né? O LX, isso vendia muito, né? Que era a novidade, a febre. Então, o que aconteceu? Jornal. Jornal, cara. Estratégia era botar panfleto dentro do jornal da cidade. Tipo assim, era muito, muito esquisito, né? Panfletar mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que aquilo era um negócio muito legal. Eu saí do banco e aí eu comecei. Com a minha rescisão, eu comprei uma Zafira e um Punto. Acho que foi isso. Uma Zafira e um Punto. Cara, e olha que louco, né? Eu peguei a Zafira na troca de um carro 0 km. Assim que eu comecei. E eu falei, olha que doideira, né? Eu não tinha marca, não tinha absolutamente nada, eu só tinha a forma que eu fazia. Então, o que eu percebi? A partir do momento da minha capacidade de vender, eu tinha que gerar uma marca com aquilo ali. Só que eu não consegui escalar. E aí, quando a gente se uniu, foi 2013, né, mano? Foi por ali, por volta de 2013, a gente chegou num ponto que ela não viu o filho dela crescer e a gente não conseguia acompanhar absolutamente nada que ele fazia. O que ele falou ali foi a parte bonitinha, né? Que ganhava esse dinheiro rápido, né? Naquela época, realmente, a gente não tinha dificuldade mesmo de venda. Porém, né, assim, conhecimento zero e gestão zero. Muito serviço braçal mesmo. Trabalhando muito. Então, assim, de segunda a segunda, tem dia que era feirão até meia-noite, sábado e domingo feirão. Então, assim, feirão que vendia-se 43 carros em 3 dias. Então, assim, era muito trabalho. Só que realmente, assim, não foi sustentável, né? Porque chegou um ponto que eu não consegui. Eu realmente desisti, porque eu perdi total minha qualidade de vida, sem contar a criação do meu filho, que eu realmente não participei de nada. Só. E aí o que a gente viu, né, nesse período? Quando chegou um certo ponto, a minha vida era o seguinte: chegava de manhã, sentava na cadeira igual eu tô aqui, aí tinha aqui na minha esquerda uma fila de clientes para poder reclamar dos colaboradores e uma fila dos colaboradores para reclamar dos clientes. Porque como que funcionava? O cara ser vendedor na loja era entrar, oi, tudo bem? Qual carro você quer? Ah, eu quero aquele carro ali. Aí você pegava a pessoa, sentava ela num sofá, aí tinha um F&I. E acabou. O vendedor não fazia absolutamente mais nada. Mostrava direito, não fazia test drive, nada. nada. Mais nada. Aprovava a proposta, desce, toma o carro, leva, vai embora. Não tinha responsabilidade, não era treinado. Tá, Luiz, mas peraí, vamos dar uma pausa aí, que eu não peguei a história completa. Vamos lá. Tu trabalhava Tu foi promovido de panfleteiro para balconista, depois de balconista para uma loja de autopeças. Faz tudista geral, uma função essencial para toda a empresa. Quando é que foi a tua primeira experiência dentro de uma empresa de carros? Que ano mais ou menos? Não era a tua empresa, era uma outra empresa, né? Foi 2005. Em 2005, tu trabalhava de vendedor nessa loja ou de outra coisa? Não, era faz tudista geral mesmo. Faz tudista numa outra loja de carros. Aspone, isso. E aí foi lá, Aspone é bom, né? E aí foi lá que tu viu esse vendedor online vender 15 carros? É isso? Não, aí foi no momento qual a gente já tinha se unido. Mas a Lidiane tinha a loja dela. Você era proprietário de uma loja. Ah, legal. Não tinha pego. Inicialmente ele veio trabalhar comigo depois que ele saiu do banco. É isso aí. Porque na verdade, é isso aí. A parte da paixão foi nisso. Eu estava atendendo ela como operador, estava no banco, né? Que eu fiquei no banco durante 5 anos. E aí a loja dela foi quando, praticamente 2 anos antes de eu sair, eu comecei a atender. Entendeu? E aí era outra loja, outro nome, não era Luiz Intermediações, era Não, outra coisa. Era outra história. Era outro nome. Isso aí. Tá. E aí chegou um momento ali que, assim, devido a exatamente esse momento da vida ter sido o inferno, que foi ficando cada vez mais insustentável.
E isso vai minando, né? O empresário, se ele não prestar atenção, ele vai achando que é normal viver mal. Olha que loucura. Mesmo com uma rentabilidade muito boa, eu virei para o Luiz e falei assim, olha, eu não quero mais. Você assume? Ou você assume, eu não quero mais para mim. Então, você vê, não era o dinheiro somente. Uhum. Né? Não é o dinheiro somente. Hoje eu tenho total consciência disso e vivo isso, né? É porque, assim, aquele negócio, amanhã a palestra vai ser exatamente sobre o lucro, né? E às vezes as pessoas veem, pô, o Luiz é um cara muito focado somente no dinheiro e tal. Não é. É porque sem lucro acontece mais nada. Você não consegue nem dar uma experiência decente pro seu cliente. E assim, você e a sua empresa, ela só existe porque você sonhou tudo aquilo. Então você é a parte mais importante da empresa. E querendo ou não, quando ela cresce, quando ela dá lucro, quem mais recebe é você. Então você fica animado para gerar o restante. Agora, quando o que você tem é só trabalho, qual o motivo daquilo? Qual a razão daquilo, né? Então, quer falar? Não, eu vejo hoje essa questão do lucro, que é o que eu vivi antes, que vendi um carro de 100 mil, tô rica, vou lá e compro, vou numa loja de roupa lá e compro 2 mil, 3 mil, porque realmente é loucura, tá? Para mim hoje é tão comum ter a gestão, só que eu vejo tanta gente, 90% das pessoas que a gente mentora não tem a gestão. A pessoa acha que eu comecei a vender, tem dinheiro na conta, não importa se tem lucro ou não, importa se tem dinheiro na conta ou não, a rotatividade. Então, a rotatividade eu já senti na pele que realmente não é somente isso, né? Assim, é o lucro mesmo e o que você faz com o lucro. Porque ganha-se muito também, mas se você não souber investir também, perde-se tudo. Então, é loucura. E aí chegou um dado momento que ela falou, ou você assume ou não quero mais. Isso aí. E aí foi onde nasceu a Luiz Intermediações, então, logo depois... Então, a pegada foi o quê? Nesse momento que a gente chegou nessa crise gigante, vamos dizer assim, de formato Estafa. de funcionar, Sim. de estafa mental e tudo, e ela Loucura. desesperada. Aí pra ajudar a gente, ela tava engravidou, né, amor? Engravidou. Não, mas é verdade, engravidei. Engravidei, a loja ainda estava aberta. Aí que eu não quis mesmo. Eu engravidei meu segundo filho, né? Porque É muito hormônio, entendeu? E aí, assim, foi legal que juntou tudo e a gente falou assim, cara, chega, né? Assim. quero acompanhar minha filha. Ou seja, lucro não é tudo, não é né? tudo. Não é mesmo. E assim, a gente tava odiando realmente a forma que a gente tava vivendo. De verdade. Sabe quando você assim, cara, não tem sentido isso. Aí eu cheguei pra ela e fiz uma reunião muito simples. Falei, pode falar uma coisa? Você viu aquele cara lá que não é nem um pouco preparado e ele conseguiu vender 15 carros? Ele tava atendendo. Agora você pensa, eu atendendo, cara, a gente só precisa de um carro por semana. Você tem noção? A gente vendia 17 carros por semana, né? A gente vendia 17 carros por semana. Sem assim, Sem esforço. sem esforço, 17 carros por semana. Você virar, olhar pra sua mulher e falar assim, cara, um carro por semana. Por nós. Porque assim, é insuportável isso que a gente tá vivendo. E aí a gente fez isso. Fechou a loja. Eu aluguei o imóvel em si, né? Eram 3 lojas. E a gente alugou cada uma delas e foi pra sala de casa. E aí fica aquele negócio, né? Aí é a loucura dela, né? Aí fica assim, mas como assim? Como é que a gente vai Foi bem sentar dentro de dolorido o casa processo. e você vai fazer o que com isso? Eu falei, não, eu vou bater foto, não sei aonde. Mas o cliente vai vir aqui, mas por que ele vai confiar em você? E tem tanta loja e tal, e a cabeça começa a pirar, né? Eu falei, cara, confia em mim. Confia em mim. E isso era 2012 por aí que fechou a loja? Janeiro de 2014 nasceu a Luiz Intermediações. Ok. Porque o que acontece? Eu falei com ela assim, né? Eu tive alguns bons pontos assim com ela pra fazer essa parte de falar assim, se nós iremos fazer isso, vamos fazer isso direito, né? Então, eu não consigo fazer as coisas mais ou menos. Então, como eu peguei no início o bonde andando, e eu realmente não tinha conhecimento, eu falei assim, vamos nascer, mas vamos nascer certo, né? Pequenininho, né? E o medo de crescer de novo. Eu falei assim, e se começa um monte de carro? E se a gente daqui a pouco vai começar tudo de novo? Eu não imaginava que existia realmente, né, a gestão, que a gestão resolvia. Até Gestão queria de fazer tempo, diferente, mas não gestão de sabia como, pessoa. né? É isso. Eu não sabia como. Exatamente. Então é assim, é pensar grande, começar pequeno e agir rápido. Essa que é a pegada. Pensa grande, começa pequeno E acho. e age rápido. Como diz o Arna, essa aí vai pros cortes. Porque Perfeito. se você ficar aguardando, se você ficar deixando pra depois, ou então eu vejo muita gente assim, é igual o nosso canal aí, né, também do YouTube, Luiz Oliveira Oficial, com 2 L's no final, quem quiser seguir, vai ser um privilégio ter você como meu inscrito. Lá eu faço diversos itens com demonstração de carro e tudo, só que, cara, os primeiros 100 inscritos, eu acho que demorou, sei lá, 6 meses pra conseguir.
Hoje a gente tem 1.200 novos inscritos, sem esforço nenhum. As pessoas veem lá 46 mil inscritos e acham assim, pô, mas o Luiz também, com a loja que ele tem, pô, o Luiz também, pô, o cara é mentor e tal. Agora é fácil. hein? Gente, pelo amor de Deus, nada aconteceu assim. Então, o que eu tô falando aqui, que em 2014, a Luiz Intermediações estava na sala da minha casa. Era eu e a Lidiane. Só. Não tinha mais ninguém. Era, mas que é até hoje, né, amor? Se é o financeiro, eu sou comercial. Então, assim, não mudou muita coisa, né? Claro que o time cresceu bastante. Mas o que foi mais interessante que eu percebi? As pessoas, elas vão fazer ou não um negócio com você a partir da sua capacidade de conseguir conectá-las com a solução que elas buscam. É só isso. Você tem que ser um solucionador de problemas. Então a gente está aqui diante, né, de dois gestores aí de um sistema incrível. O que o sistema provém? O que o cliente quer? E cada dia que passa eu observo que as empresas elas têm se tornado assim. Não, o que eu quero para o meu cliente, né? O vendedor que atende, e por isso que eu trabalho com a mentoria de um ponto onde ela é lucro e liberdade. Então, para trabalhar o lucro, o que eu faço? Eu trago o time de vendas. Porque eu não consigo enxergar uma empresa lucrando com um time de vendas inconsciente, fazendo errado o tempo todo. Igual agora amanhã a gente vai ter um evento, né? Pô, lindo, vai estar lá os donos das lojas lá participando do evento. E o time? Que evento que o time tá participando? Aí chega o dono, caraca, tem que ver. Fui lá na palestra, lá o Caio me falou isso, o Arnon me falou aquilo, a Lidiane me ensinou sobre isso, o Luiz me disse, deu aquela paulada, e agora a gente vai trazer tudo isso aqui pra empresa. Cara, tá todo mundo em outro clima. Quem saiu de lá aleluiado, né? Foi você. O seu time não tá sabendo de nada disso. Então, o que eu faço dentro da mentoria? Eu trago um evento semanal pra pessoa, aonde eu trago consciência pro time. Porque se eles não tiverem, você não vai conseguir alcançar o que você busca. E isso tudo dentro do formato de quem? Saiu da sala de casa. Em apenas 7 anos, a gente cresceu 4 vezes. E somos referência no Sul Fluminense. Luiz, como isso aconteceu? O modelo de atendimento. Atendimento excelente e imediato. Timing faz toda a diferença para você atender uma pessoa. Só que a forma a qual você atende também muda o jogo. Você tem que ter um funil onde de qualquer coisa que o Arno quiser. Ele, como um cara muito rico, né, ele vai querer uma Ferrari. Só que eu não tenho hoje uma Ferrari no meu estoque. Mas o que eu vou fazer? Abandonar ele? Ou eu posso localizar uma Ferrari e atendê-lo? Né? Qual outro ponto? Ah, não, eu tenho uma Ferrari e eu quero vender. Ah, não, mas minha loja não é de vender Ferrari. Não? Então, assim, são coisas que eu vejo que as pessoas colocam e põem na identidade delas que vão distanciando delas serem vistas como a solução do próprio cliente. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu com o Luiz Intermediações? É pau pra toda a obra, meu irmão. O que você precisa? Não, tô com um carro aqui que não tem lugar para pôr. A gente não tinha nem espaço direito, né? Traz para cá. Então, assim... Na construção do time também, né? Que é algo que eu vivenciei inicialmente. Vendedores meus ficavam dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, sumia, dormia no banheiro. Então, assim, hoje assim, o que a gente vive é loucura mesmo. É um time treinado quinzenalmente, isso aí durante anos. A gente não abre mão disso. E performance lá em cima. E posso falar os podres lá de trás? Posso falar? Mandem. Eu vou falar. História, os relatos engraçados. Qualquer coisa. Eu vou falar. Vou falar. Manda. Cara, a gente tinha 94 carros em estoque e tinham apenas 46, eu acho, com step, bateria, macaco e chave de roda. Sumia também. Sumia. Falta de gestão. Tinha uma mágica que acontecia. Vocês têm noção? Vocês têm ideia? Teve um dia que eu começava, eu chegava ali, pô, pega esse carro, isso aqui, prepara. Não, esse carro tá sem step. Não, tu comprar step. Não, tu pega aquele carro ali. Aí eu tô só olhando. Aí daqui a pouco eu entregar outro carro. Não, tem que pegar daquele ali. O que tá acontecendo? Fui lá, peguei um papel, aí fui eu sozinho. Carro por carro. Isso quando ele começou a trabalhar comigo. Aí você vai vendo. Ele resolveu minha vida. Aí você vai vendo assim e fala, cara, o que a gente tá fazendo aqui, cara? O que é isso? O que é isso? Então, assim, mas tudo isso volta para aquele ponto. Qual que é a intenção do proprietário, dono de loja? Cara, ele quer ajudar as pessoas, ele quer viajar para fora, ele tem tudo isso na cabeça dele. Só que se ele não souber conduzir e selecionar quem vai ficar perto dele, embolou. Então, o que aconteceu com a gente? Eu comecei a perceber, e fica um exercício, observar quais eram os buracos que existiam no meu mercado. Então, o que eu mais ouvi os clientes falarem? Os clientes chegavam para poder falar que eles entravam na concessionária e saíam do outro lado sem ninguém falar com eles. Opa, legal. Os caras estão cagando e andando pros clientes. Uhum. E aí o que eu percebi? A pessoa ser ignorada não significa só presencialmente. É ignorada quando ela manda uma mensagem para você também e você não responde.
Eu vejo que tem muita gente que acha que o lead, ele é menos importante do que o cara presencial. Só que, na verdade, ele é uma experiência do cliente. Na hora que eu mando uma mensagem pro time da Altimus para me atender e eu não sou respondido, amigo, ele entendeu o quê? Você tá me ignorando. Ele entrou dentro da sua loja, que hoje é o seu site, e você abandonou ele. Tudo que o seu time de marketing faz é o cara chegar ali. O cara chega ali, você não abre a porta, você não chama ele para conversar, você não faz nada com ele. Então isso tá uma crise crônica, é o abandono de cliente hoje no mercado. Isso é um absurdo. E os vendedores inconscientes fazem isso com a maior alegria. E os gestores que não colocam métricas para isso ser verificado dentro do time estão perdendo rios de dinheiro com tráfego pago, que é a coisa mais linda que eu vejo na internet, é que o tráfego vai resolver a vida do cara. Faça tráfego pago e venda mais. Aí dá vontade de falar assim, que mentira! Não vende mais tráfego pago se o seu time não estiver treinado. Porque o tráfego vai levar o cara até a porta da sua empresa. Agora, o que acontece depois que ele entra? É isso que converte. Então, uma das coisas que eu gosto de deixar aqui é ficar ligado ao volume de clientes que você está tendo e o volume que o seu time está sendo capaz de atender. Tem muita gente que chega 100 leads por dia, atende 5, 10. Ah, não, porque hoje não deu, porque chegou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí daqui a pouco o time tá assim, pô, tá sem lead. E não tem lead qualificado. Não só jogando dinheiro fora, mas criando uma experiência péssima, né? Para aquele lead que chegou, que ele pagou para estar lá, né? É isso aí. Pô, eu fiz um contato, nem tive resposta, né? E o cliente que, vamos dizer assim, né? E aqueles leads que acumulam, o tempo deles vai passando. Aí o que acontece? O vendedor só volta a atender quando baixa o movimento, né? Aí baixou o movimento e vai pegando aquilo lá tudo. Aí daqui a pouco qual que é a resposta? Já comprei. Aí o que o cara fala? Pô, aí tá vendo? Olha que ruim, só tem lead ruim, cara. Pô, o cara comprou, como é que tu vai dizer que é ruim o lead? Pelo amor de Deus, meu filho. Você entendeu? Então, assim, isso é meio crônico, porque se você não conscientizar as pessoas, isso é um absurdo. É loucura, mas assim, os 2 passos da escada do sucesso, o primeiro deles é consciência. Se você tiver um time inconsciente, fica tranquilo. Você pode se matar de falar, eles não vão mudar. E como que eu faço isso para poder alterar esse estado das pessoas? É trazendo case de sucesso dentro da mentoria com várias pessoas. Olha que loucura que aconteceu semana passada. No meio da mentoria, o legal de ser em grupo é isso, né? Às vezes tem a pergunta do Arnaud, é uma pergunta que o Caio nem tinha consciência para poder fazer. E depois que ele escuta e ouve a resposta, ele ama. Porque quem está na mentoria busca respostas, né? E aí ele falou assim, Luiz, deixa eu fazer uma pergunta. Entrou um rapaz aqui, né? O rapaz lá de Alagoas, né? De fazer uma pergunta. Rapaz chegou aqui na minha loja pedindo para andar no carro. Como é que eu faço? O menino pediu para fazer test drive. Eu pedi para ele o CPF, não quis me entregar o CPF. Eu botei para andar no carro, não boto. Aí eu falei, cara, vamos lá. Vou te fazer uma pergunta. Gostei do sotaque aí, cara. Tem pouco tempo que a gente voltou lá da Paraíba, né? O storytelling tá bom aí. Bom. E aí eu virei pra ele e falei, cara, assim, vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você entrar numa loja, você gostaria que se o cara perguntasse pra você se você tem dinheiro? Aí ele virou pra mim e falou assim, não. Eu falei, então, quando você pergunta pro cliente, quando você inicia um atendimento, se ele tem CPF, você tá fazendo o quê? No mesmo dia, olha que loucura, no mesmo dia, um vendedor faltou, ele foi pro salão, ele vendeu 2 carros. CPF... E os 2 foi com test drive. O CPF era para ver se ele tinha nome para comprar o carro. Você tinha condição de pagamento. Ah, entendi. Então, assim, é a mesma coisa. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Oi, você é o quê? Não, eu sou CEO da... Ah, você pode entrar. E você? A loja não é assim. É assim, eu costumo falar o seguinte, primeiro você investe tempo, depois você ganha tempo. Tudo que você faz é semente. Um podcast desse aqui é semente. Mais uma pro corte. Primeiro você investe tempo, depois você ganha tempo. É isso aí. Meu Deus, bom demais. Quanto mais tempo você investe no seu cliente, olha, a gente tem evangelizadores que nunca compraram comigo. E os caras chegam na loja assim, eu vim porque o Arnaud me indicou. Eu falei, tá, mas o Arnaud te indicou, e quantos caras ele comprou? Não, ele nunca comprou aqui, mas ele falou que eu tenho que comprar aqui. Aí você fala assim, pô, mas se ele não compra, por que ele veio? Porque as pessoas sabem que quando você faz um trabalho focado na experiência do cliente e em longo prazo, muda o jogo. Então, assim, tem muita gente focada no preço. Esse dia eu tava conversando com uma pessoa, o cara, não, eu passo a web, mostro, fico olhando preço. Eu falei, cara, mas você tá olhando preço pra quê? Porque qual que é a meta de lucro que você tem? Às vezes a pessoa chega pra você e fala assim, eu tenho um carro pra poder anunciar, mas o cara quer FIP no carro dele. Tá, o que você faz? Aí o que o cara normalmente faz? Não vou anunciar, que vai ficar acima da FIP. Ah, é? E como é que você vai vender o carro sem anunciar? Não, mas aí tá caro. Ah, e não vai vender? Não vende acima da FIP. Eu falei, mas quem que disse isso?
Não, eu sei, porque estou no mercado há 20 anos. É mesmo? Você sabia que eu vendo toda semana carro acima da tabela? Ah, o cara, não tem como. Amigo, faz a oferta. Faz a oferta, né? Eu estar aqui hoje foi uma oferta feita. Foi ou não foi, Caio? Foi. Então, Caio, né, só para todo mundo entender como é que funciona isso, isso tem que ser um hábito, né? Como tem a mentoria dos vendedores imbatíveis, é o quê? Eu estava no evento, fazendo uma oferta, né? Que eu fui lá e simplesmente abri o modelo da palestra, né? Garantindo lucro. O Caio falou, pô, interessante e tal, mas o que que ele fez? Luiz, o que que você acha de ser patrocinador do meu evento? Quem que fez a oferta? O Caio. Então, o vendedor que está ouvindo a gente aqui agora, ou o dono de loja, que está achando que aquele vendedor que está na loja que ele gostaria de contratar, ou então que ele gostaria de trocar o time dele, não faz um anúncio de uma vaga para a pessoa trabalhar e não faz um processo de RH, cara, você está perdendo a oportunidade de ter o melhor profissional da sua empresa. Então, o que aconteceu? Na hora que a gente foi lá no evento, o Caio gostou, o que eu falei? Aí veio a bonita aqui que anda comigo para cima e para baixo. Caio, Luiz podia estar lá contribuindo de uma maneira melhor ainda. O que o Caio fez? Aceitou a oferta. Então, por que que na hora que tem um cliente que quer 10 mil acima da tabela, você também não faz o anúncio? Então, eu fico notando que se as pessoas não buscarem ser a solução das outras, as suas lojas e as suas empresas simplesmente irão travar por tempo indeterminado. Porque é o tempo todo ela para você, sendo que, na verdade, ela é pro cliente. Pro cliente. A gente tem que ser só o canal. Já viu uma hidrelétrica como é que funciona? Como é que ela é? O rio tem um fluxo dele ali, não tem? O mar tem tudo. O que é uma hidrelétrica? Ela pega um impulso que o próprio rio tem e ela transforma aquilo em energia. O que nós somos? Solucionadores do que o cliente trouxer. Então, independente do que você quiser, eu vou fazer para te atender. Então, assim, Show de bola, estamos aprendendo um monte aqui, né? Fica muito fácil explicar intermediações assim. Olha aí, ó. Pra Muito que bom. serve isso? É fazer o canal aqui, ó. Quem quer comprar, quem quer vender. Faço a união dos dois aí. Legal. É isso aí, gente. É legal tudo isso que o Luiz está comentando e a Lid também, né? Já estou íntimo aqui, já é Lid, já não é mais nem Lidiane, né? Porque prova para vocês que estão assistindo, as coisas têm solução só que a solução não acontece do dia para noite, né? Sim, é Então, construído. claro, pode levar mais ou menos tempo, mas algum tempo vai levar. Eu sempre falo assim, cara, você tem uma caminhada para fazer, né? Você vai ter que dar um passo depois do outro. Agora, a velocidade que você quer dar os passos depende de você, né? Então, se você vai correr, vai caminhar, vai, né? E por aí vai. Então, percebam, em janeiro de 2014 nasceu a Luiz Intermediações, na né? sala de casa. Na sala de casa. E antes disso, quanto tempo tu estava atuando na loja dela, então? Quantos anos? 1 ano, 2 anos, 5 anos? Então, como operador dela, 2 anos. Como operador, 2 anos. Isso. E aí a gente veio pra... É isso aí, 2 anos. Não, Ela mas que tinha mais comigo ficou 1 ano. Acho que foi 1 ano. ou Trabalhando 2 no lá máximo, dentro daí. que eu quis fechar. Porque eu ou melhor, não que eu quis fechar. Eu falei que eu não queria mais, que eu não aguentava mais aquele ritmo, né, Uhum. de trabalho. Aquela falta de qualidade de vida, né? Mas foi E 11, ele, 12, e ele 13. ficou insustentável também, porque não tinha gestão nenhuma. Aí ele falou, nossa, eu tô aqui, eu atendo, eu não consigo fazer mais nada. Ou atendo o vendedor, ou atendo o cliente. Então, nós optamos por fechar. E, na verdade, não era o objetivo, nem era crescer inicialmente, né? Só que, graças a bastante estudo, bastante esforço, bastante consciência de tudo que a gente fez, a gente acabou crescendo. A gente ficou junto 3 anos na empresa anterior, né? Foi 11, 12, 13. Foi uns dos dois, É. verdade, foram. É isso aí. Então, 13 assim, anos, ó, 3 anos. algum período curto de anos ali para tomar noção de algumas coisas e decidir por sei lá, um encerramento, uma pausa e depois já começar num outro norte. E a mentoria não chegou aí, veio depois, né? E aí eu quero te perguntar, como é que tá? Vocês tinham o desejo, o Luiz comentou que vocês tinham o desejo de fazer certo da vez seguinte. Uhum. E era uma preocupação que tu tinha, mas vai acontecer tudo de novo. Sim. E aí, graças a Deus, não aconteceu. Lá em 2014, Luiz, quando vocês abriram, tu comentou que tu não tinha nem 10% do conhecimento que tu tem agora, né? Mas, cara, como é que foi? Tu começou a estudar por conta própria? Tu começou a fazer treinamentos? Como é que foi? Então, depois eu entender esses buracos aí que tiveram no mercado, né? Foi muito simples. A primeira expansão foi que eu percebi que comecei a perder clientes simplesmente porque na hora qual eu estava atendendo as pessoas, vinha gente com carrinho de mão, vinha, um exemplo, né? A gente morava num bairro residencial. Então, a cliente chegava, pô, quero comprar um Sentra 0 km. Aí,
quem ligava era a mulher e o marido ia vir de viagem, alguma coisa assim, para poder conhecer o lugar onde a esposa decidiu comprar. E ela entrava na sala da minha casa, tava eu e minha esposa, nossa, seja tudo bem, seja muito bem-vindo, um café. Aí o cara saía, voltava com a mulher e ia embora. Aí eu ligava pra ela, e aí, seu marido gostou, né? Entendeu aqui como é que funciona? Ah, ele entendeu sim, a gente já comprou na concessionária. Eu falei, hã? Eu falei assim, mas como assim? Ela falou, não tem como, na cabeça dele não entra, eu confio em você, tá, Luiz? Olha, sua esposa, meu Deus, um amor, mas assim, eu vou comprar num lugar que me dá segurança. Eu falei, o quê? Merda, né? Então você tem que ter um local decente pra gente poder atender. E o que era muito comum na sala de casa era que aí começava, né? O pessoal ligava, tocava o telefone. Alô, Luiz Intermediações, bom dia. Pum, bati o telefone. Falei, caraca. Aí falava, o que foi que aconteceu? Não, porque aí é loja de carro. Eu não compro com revendedor, não, porque revendedor quer ganhar muito dinheiro. Então, eu compro particular. Pum. Aí eu falei, pô, já que a Luz Intermediações não tem um local, não tem nada, então vamos fazer o seguinte, próxima vez que ligar, vou falar com o seu particular. Aí tu me ligou. Alô, tudo bem? Tudo bem. É particular ou loja? É loja? Não, é particular. Aí, pum, baixou o telefone. Falei, caraca. O que aconteceu, meu? Ligar pro cara. O que foi, cara? Desligou o telefone, tô falando com você, né? Bateu assim o telefone. Eu quero confiar, não faço negócio segurança. Não faço negócio particular, não dá garantia, não tem onde correr. Eu falei, pô. E aí, o que a gente fez? A gente foi para a primeira expansão, que a gente foi para uma casa no centro, vamos dizer assim, igual aqui a 15... 15 de novembro? 15 de novembro. Imagina 15 de novembro, uma transversal daquela ali, tinha 6 carros 0 km. 0 quilômetro. 6 carros 0 km. O medo, vamos mexer com carro 0 quilômetro. Para não ter garantia, Quietinho, para não venda. crescer, o medo paralisa, né? Então, o nome Luiz Intermediações é para não caracterizar a lote de carro mesmo. Então, até isso, na época, foi intencional. Não era nem particular, não era nem loja, vamos dizer Isso assim, né? aí. Um negócio um pouco diferente. Cara, olha só como é que são as coisas. Como é que a gente vai... Por isso que é a questão da solução. Como eu tinha a habilidade de comprar 0 km, eu comecei a atender os lojistas de Volta Redonda vendendo 0. Então, eu me tornei mesa. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Então, a Luiz Intermediações era uma mesa de 0. Mas por que Luiz Intermediações? Por que não botou um nome maneiro e tal? Cara, não sabia nada de branding. Eu não queria crescer. De novo, meu objetivo era um carro por semana. Eu queria vender 4 carros no mês. Eu vou fazer branding pra quê? Pelo amor de Deus. Só que aí que tá o ponto que a mentoria veio nascendo. Diversas coisas você pode evitar quando você começa certo. Diversas coisas você pode fazer que amanhã você vai poder acertar. Igual hoje. Hoje, graças ao bom Deus, né, tem uns 6, 5 anos já, que as pessoas param de me procurar na loja, na empresa, porque antes o pessoal entra, pô, Luiz Intermediações, quer falar com quem? Cadê o Luiz? Quero falar com o Luiz. Então, assim, ligava gente, advogado, gente pra pedir dinheiro. Oi, tudo bem? Não, quero falar com o Luiz, importante. Aí o pessoal me passava, né? Oi? Não, é porque tem uma pessoa acidentada. Eu falei, quem tá falando? Eu, assim, vinha de tudo quanto é forma, golpe, o que você imaginasse. Por quê? Tava no meu nome. Só que o objetivo era o quê? Era ser informal. Só que olha que legal. Depois que você tá perguntando sobre a questão do estudo, ela aconteceu da seguinte forma. Quando foi 2017, isso eu não sei se você tem. Você tem isso, Arnaud? Você tem um mês que você acha que é um mês ruim no ano? Você tem uma coisa assim? Eu particularmente não tenho, não. Você não tem, não? Você tem, Também não. Caio? Aquele mês assim, não, mês tal, vende menos, não tem nada assim místico que a sua cabeça inventa, não? Eu tinha, que era o mês de outubro, que foi o mês que eu tomei a decisão juntamente com ela de não estar mais em 2013 lá com a loja aberta. Quando chegou 2017, a gente já tinha ido para a segunda expansão, que aí foi o quê? A gente começou a vender muito, começou a aumentar o estoque, né? A gente saiu da sala de casa, porque começou a vender 3, 4, 6. A gente começou a trazer pessoas. Inclusive, o nosso terceiro funcionário está com a gente até hoje, né? O Guilherme Amorim. E vou mandar um abraço para ele aí. Muito grato, né? Pela nossa parceria. Vendedor de 20 carros, né? Ele e o Felipe a gente formou como vendedor de 20 carros. E aí, o que aconteceu? Nesse momento que a gente tinha uma loja de 0, que era essa boutique do carro, como ficou famosa lá, e uma loja de seminovos. E aí o que acontecia? O cliente vinha aqui, o carro tava aqui. O cliente vinha aqui, o carro tava cá. Eu falei, lascou de novo. O melhor problema que a gente tem, né? O excesso de cliente. E aí o que a gente fez foi para essa nossa terceira expansão, que foi onde é a Luiz Intermediações hoje. Só que, nesse período que a gente estava com as duas, sabe quando você tem aquele sentimento que vai acontecer de novo? Eu comecei a ficar desmotivado. 2018, 17? 2017. Comecei a ficar desmotivado. Comecei a ficar meio assim, comecei a olhar pra ela, não sei se é isso que eu quero e tal. Deu aquele Será que friozinho não é na o barriga. mesmo filme se repetindo? É isso aí. E falei com ela, outubro, eu acho que vai acontecer uma coisa muito ruim. Não sei o que, aquele sentimento. E o que a gente fez?
e até conversei com você recente, né, Caio? E eu acho que hoje um dos maiores problemas que existem, né, nas pessoas em si, em tudo, e principalmente nos empresários, que eles são os caras que transbordam em cima do time. Então, por que que eu sou especialista em venda, gestão e liderança? Porque a liderança, cara, é o que toca a sua empresa. Se você não estiver bem com você, o time percebe. Eles, independente de você querer ou não, nós passamos energia aqui um pro outro. E se eu tiver aqui desanimado, desmotivado, o cara que está assistindo ali está percebendo isso, ele já até desligou. Mas se a pessoa observa e nota verdade, e que aquilo que a gente está comunicando a gente realmente viveu, muda tudo. E aí o que acontece? Nesse momento, sobre a questão da liderança, eu percebi que eu estava saindo e caindo, e eu estava notando que o meu desenvolvimento estava completamente desconectado do meu autoconhecimento. Porque o que eu sempre criei e preguei? Que você tem que ter a sua vida pessoal organizada. E principalmente vida conjugal. Eu era muito apaixonado, muito amante, né? E eu sofri muito por isso. Então, quando eu comecei a ficar com ela, eu comecei a perceber que a minha área financeira começou a andar. Porque se você tem vários locais de investimento, né, Caio? Você tem que distribuir a sua renda, né? Nenhum cresce. Aí, como eu criei apenas um, aí minha vida começou a se resolver. Então, qual foi a crença que eu criei? Falei, cara, é simples, quer resolver sua vida? Casa com uma pessoa, não traia, né? Tem um cônjuge do seu lado, seja uma pessoa parceira, porque foi o que aconteceu comigo. Só qual que é o problema? Se você não se curar, o tempo todo você leva o restante que você deixou para trás e leva, inclusive, para dentro do casamento. E aí, o que eu cheguei à conclusão hoje? Se você investe em autodesenvolvimento sem investir em autoconhecimento, isso vai dar muito ruim lá na frente. Porque raramente o seu resultado profissional é desconectado de quem você é pessoalmente. Então, aí o que aconteceu? Eu fui e busquei. Mais uma vez, evento, né? Que é uma coisa que eu estou aprendendo a conviver, que a gente evitou muito. E em um evento que eu fui, simplesmente eu consegui me conhecer muito mais. E a partir dali eu percebi que tudo que eu estava fazendo, igual a questão das sementes, das ofertas aqui, era comigo. Cara, daquele ano em diante, e depois que eu participei daquele momento de autoconhecimento, aí que bombou. E foi o momento onde eu comecei a estudar de verdade. Então hoje a gente tem mais de $500 mil investido em cursos, mentorias, mentoria de 150 pau, 70 pau, mastermind, o que você imaginar. Mudamos mesmo, que é viciante também, né? Mas o que a gente vende hoje, que é a questão da mentoria, é o que a gente não para de fazer também. A gente está sempre envolvido em não uma só não, em várias. Tem que ser assim, né? Porque senão é aquilo que você falou, a pessoa não vai perceber a verdade. E aí vai perceber, pô, mas o que esse cara que tá me ensinando cara, é furado, é coisa de 5 anos atrás, 10 anos atrás, não tem consistência, né? Legal. Agora, a loucura, porque, assim, né, a gente tem que se perdoar, né? Cara, por que eu não tinha esse conhecimento todo antes? Por que eu não tinha essa consciência todo antes? De autoconhecimento, né, e conhecimento em geral mesmo. Mas tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Provavelmente vocês não estavam preparados lá atrás. Né? Pode ser que daqui a alguns anos a gente olhe para agora e fale assim, verdade. Eu tinha coisa lá atrás que hoje que eu não sabia, que evolução contínua, né? Legal a história de vocês e lembrou outro casal parceiro, colega, e que já esteve aqui no Auto Talks com a gente, né? O Rodrigo e a Michelle Nossa, eu pensei neles exatamente da agora. Multimarcas. E vocês estão falando essa questão do autoconhecimento. Eles também são um casal que, inclusive, iniciou, pela indicação deles, um curso que a gente participou já, do G8 e tudo mais, e que aflorou nas nossas lideranças lá dentro da Altimus, essa questão do autodesenvolvimento, né? E um abraço aí pro Rodrigo e pra Michelle, que também são dois entusiastas do autodesenvolvimento pessoal. Acho que é importantíssimo isso. Eu sou uma pessoa também que, até no tato e no lidar com os nossos colaboradores lá, eu falo muito dessa questão que tu falou, não dá para desconectar a pessoa da vida pessoal dela do profissional, né? Eu falo muito e quando o nosso colaborador nos dá a liberdade, eu falo, cara, tu tens que cuidar da roda da vida. A roda da vida tem várias vertentes aqui, então tens a tua questão financeira, relacionamento, espiritualidade. Se a roda não estiver bem, não vai girar bem e vai descompensar aqui na empresa. Então tem que estar tudo girando muito bem, né? Então acho que a gente como
como gestor e como líder, que eu estou entendendo que é parte da tua mentoria também, é fazer com que o empreendedor, o dono de loja, olhe para o time dele e cuide do time dele como peça importante da empresa também, né? Como que eu montei a mentoria, assim, né? Porque no final das contas, todo mundo vem querendo grana, né? Então, o que que eu fiz? São 12 módulos, e o primeiro é exatamente sobre lucro. Porque o bicho quer dinheiro, né? Então, toma branding, toma marketing, toma tráfego. Ah, eu quero aprender sobre tráfego pago. Tenho. Ah, eu quero aprender sobre automação. Tenho. Ah, eu quero aprender a bater foto. Tenho. Ah, eu quero que ensine meu time a vender. Tá na mão. Então, assim, tudo que você quiser sobre lucro, tá na mão. Como fazer networking, tudo. Agora, como que eu começo o 7º módulo? Definição de metas e objetivos. O gestor, ele não sabe e ele não percebe. Na cabeça dele, ele quer dinheiro. Só que o dinheiro é meio, não é fim. Uhum. E aí ele fica perseguindo algo que não leva ele a lugar nenhum. Tem muita gente, e assim, é bem interessante quando você começa a observar que existem 3 bolhas que a gente vive. A primeira é do dinheiro, que o primeiro passo é você conseguir grana. Você viu minha história aqui, né? Lá atrás eu queria comprar um lance, então pô, eu queria pelo menos comprar um jornalzinho, né? Era 50 centavos, não tinha. Então, primeiro, dinheiro. Depois do dinheiro, o que você quer? Liberdade. Ok? Só que você acha que o cara que é bilionário, qual que é o próximo passo dele? O impacto. Então, querendo ou não, primeiro eu tenho que dar grana para esse cara, fazer ele pescar, né? Ensinar ele a pescar. Depois ele vai ter a liberdade de entender isso para depois ele impactar. E tem gente que inverte. Tem gente que já começa querendo impactar e é impossível fazer isso. Se você não tem a grana para isso, se você não tem a liberdade de conseguir, igual o pessoal fala aí, né? Chegar no restaurante e não precisar olhar a conta, né? E aí o que foi mais interessante, que eu ponho até inclusive como exercício, é que você faça uma vida, tem um tempo para a empresa, depois de você decidir quanto tempo você tem para você. Aonde que a sua empresa vai encaixar na sua vida? Porque o seu trabalho é uma parte da sua vida. Cada dia que passa, e isso foi uma pancada que eu tomei, né? Eu até fiquei rouco, acho que 2 meses, sei lá, é que eu não acreditava e não entendia que a Luz Intermediações era eu. Então, se a sua empresa hoje, grava isso, se a sua empresa hoje, ela tá mal e você tá mal por causa do resultado da sua empresa, tem algo muito errado nisso. A sua empresa não é você, ela é uma parte da sua vida. Legal. Lídia, falar alguma coisa ali? Na hora que você separa a sua vida pessoal da sua vida profissional financeiramente, você realmente para de ser refém da empresa também. Hoje, o que a gente vive, que eu vejo que é um privilégio de poucos, eu ainda vejo de poucos porque a gente acompanha, né? Bastante empresa. É a qualidade de vida, de ter a nossa rotina saudável, né? E a questão de... Hoje a gente não fica na empresa, né? Hoje o nosso time, ele é tão bem treinado que, na verdade, eu fico trabalhando no escritório da minha casa, eu tenho meu horário de trabalho, né? Eu tenho meu mapeamento lá das minhas tarefas, mas eu começo às 11 horas da manhã, não trabalho, tem tempo que a gente não trabalha nem sexta, nem sábado, né? Eu, principalmente, às vezes ele trabalha sexta, que ele grava também para o YouTube. Mas, assim, essa questão de a gente não precisar estar fisicamente na loja foi algo que eu totalmente desconhecia. Quando nós somos num curso do Apolinário, né? Uhum. A primeira coisa que eu quis perguntar para ele é como que você tem um monte de empresa e como que você administra, você não fica lá. Então, eu queria entender tudo. Então, como eu vivo isso hoje, eu sei que é possível e eu que, assim, volto a falar, o que a gente vende, cara, isso é um sonho. Isso realmente existe, isso realmente a gente vive, assim, é fácil? Não, é construído, realmente. Leva tempo, leva esforço, tem treinamento, tem disciplina, tem tudo, persistência, mas existe, é possível. Porque isso nunca vai acontecer se você não imaginar ou não criar isso. Então, muitas coisas boas podem acontecer e rápido na sua vida, só que elas nunca irão acontecer se você não acreditar. Se aquilo não tiver numa lista, aquilo não vai acontecer. Então, a Luz Intermediações lá atrás é um divisor de águas na nossa vida, porque, igual o Caio lembrou bem, foi o momento de começar certo. E aí, por que a gente cancelou o inferno e foi pro paraíso, né? Vamos dizer assim. Porque o que a gente queria, em primeiro lugar, era viver. Se você não prestar atenção, você vira uma máquina. E por que cada dia que passa a inteligência artificial tem ganhado tanta repercussão? Porque o que o robô é para fazer são as coisas que são repetidas. Então, lembra lá na época do Fordismo, né? Tem um prego, pum. Tem um prego, pum. Pô, aquilo não é coisa para o ser humano fazer. Então, o ser humano está aqui para criar, se relacionar, vender, encantar. É ter a parte prazerosa do negócio. Agora, se você faz uma empresa onde você fica obrigado a ficar ali sem prazer,
É porque você desconectou o que você realmente queria do que está acontecendo agora. Você foi levado. Sem perceber, você entra numa corrente e vai embora. Então, por que eu começo, né, o modo lá de com definição de metas e objetivos? Para ver se você realmente, diante de tanto lucro que você quer, que é um desespero no lucro, né? Primeiro, se você está lucrando. Porque seu objetivo é lucro, vamos, sai daqui. A gente já começa já de cara, uma das coisas que a gente passa sobre o lucro é gestão financeira. Né? Amanhã vai ter um dos meus mentorados lá comigo. Ele teve um encontro comigo. Nesse único encontro, o cara virou para mim e falou assim, cara, você deu uma resposta que eu tô procurando há anos que eu não consegui resolver aqui na empresa. Pô, se eu soubesse... Aí eu até falei com ele, eu falei, então, a empresa que você não tem é pela falta de contato comigo que você não tinha. Então, fica a dica aí para quem ainda não entrou na mentoria, porque quando você vai falar em contabilidade, lucro real, lucro presumido, simples nacional, o que tem de pessoas hoje no mercado tirando nota vamos dizer assim, de consignação, e você fala pagar imposto, o cara fica olhando pra você, pagar o quê? Cara, você acha que tá passando essa grana toda na sua conta e não tá acontecendo nada? Pix já tá indo tudo já pra dentro do governo, parte de tributo. Você acha que isso não vai acontecer? E quando você vai aposentar? Já parou pra pensar nisso? Porque o cara vai trabalhando, vai amando trabalhar, e ele esquece que ele é a base de resultado da empresa dele. Ele é o melhor funcionário dele. E se caso vier acontecer algo com ele? Então, assim, por que você tem que pagar os seus impostos? Que no momento que você paga ele, o dinheiro que está lá é seu. E aí você pode criar o quê? E construir renda passiva. E aí as pessoas não sabem como construir isso, mas sabem o seguinte, não, dinheiro pro governo eu não vou dar. E aí você vai começando o quê? Errado. Aí o cara vai lá, constrói uma casa de 2 milhões, aí bota o nome de quem? Do filho mais novo. Você consegue entender? E aí pode vir a multa daqui a pouco e levar a casa e mais um pouco, né? Começou errado. Mas isso acontece mesmo? Oi? Mas isso acontece mesmo? Rapaz, um país bem distante, eu vi histórias. A gente já conheceu alguns casos aí de alguns clientes aí, e às vezes não clientes, que receberam umas multas milionárias aí. Alguns tiveram que fechar, alguns conseguiram tocar adiante, né? Mas dói muito, né? Então, assim, fazer certo, com certeza dá mais trabalho, mas com certeza é o melhor caminho, entendeu? Principalmente se tu quer pensar numa coisa longeva, né? Mas se quiser fazer um negócio só durante um ano, ok. Agora, vocês não abriram a Luiz Intermediações para ficar um ano aberto, né? É isso aí. Para ficar um bom tempo, muitas décadas, né? E legal que fizeram do jeito certo. Eu achei muito bacana um negócio que tu comentou, que é sobre a divisão entre o tempo da parte pessoal e da parte profissional, né? Vamos pensar numa pessoa aí, foi lá, é adolescente, saiu do 2º grau, foi pra faculdade, tinha um sonho de fazer alguma coisa, aí depois, tem que arrumar um estágio, tem que arrumar um trabalho, e sempre existe essa impressão ou essa pressão de que se precisa trabalhar cada vez mais, né? E às vezes sobre algum período da vida, talvez, ok, seja normal, né? Mas não faz sentido a pessoa trabalhar pro resto da vida 12, 14, 15 horas, né? Tem muita gente que fala mal da inteligência artificial, e tu mesmo citou. Eu já vi alguns estudos falando que a inteligência artificial ela vai vir para devolver a humanidade para as pessoas. É isso aí. Porque, cara, não é normal ter que trabalhar 14, 15 horas por dia. É isso aí. Entendeu? E aí tu não tem tempo para se alimentar direito, tu não tem tempo para fazer atividade física, tu não tem tempo para ficar com a tua família e por aí vai. Então, essa é um insight, né, para o pessoal sempre pensar que as coisas vêm para o pior, ou que vem para não pegar, né? Tem muita gente que são os descrentes, né? Não, né? Celular não vai pegar, TV não vai pegar. Depois veio, não, esse negócio de venda de carro pela internet não vai pegar. E agora, mais recente, não, carro elétrico não vai pegar, né? E talvez mais recente ainda, não, inteligência artificial não vai pegar. E aí veio o chat GPT e deu uma porrada aí. Cara, e é isso, né? E a gente tava falando antes de uma gravação que a gente fez, uma pessoa que tava aqui, e até um livro que o Felipe tem ali, O Milagre da Manhã, e foi um livro que me impactou muito e fala muito sobre essa questão de, cara, quer começar a viver? Começa por você, e não pela sua empresa, né? Então, acorda cedo, faz as suas coisas, né? Te dedica pra ti, porque a partir do momento que tu tiver uma dedicação contigo, o que vier depois já vai vir com uma qualidade melhor. Então, como a gente costuma dizer, né? Pega esse ouro. Então já fica a dica, se quiser ler um livro que pode mudar a tua vida, é esse, O Milagre da Manhã, que a Lidy já leu, não sei se o Luiz leu também. Já.
Arno, chegou a ler esse aí já não? Ainda não. Baita livro aí que eu acho que é isso, né? Trazer equilíbrio para a roda da vida, como tu mesmo comentou, mas talvez ordenar nas coisas certas, né? Às vezes o cara acordar e sair trabalhando e deixar para fazer algumas coisas, se sobrar tempo no final do dia pode não sobrar, né, Luiz? E olha que interessante você tá falando. Como que eu tava falando de liderança, né? E a primeira coisa que você tem que saber fazer é a autogestão. Eu vou te ensinar a você gerir sua empresa. Só que você sabe como gerir a sua vida. Então, assim, hoje eu tenho minha vida na igreja, né? Eu tenho ensaio quarta-feira. Todos os dias eu faço exercício físico. Eu tô entrando agora no Krav Maga, eu faço Muay Thai, eu jogo bola toda semana. Eu, né, toco, que eu amo música. Eu Professor tenho de escola dominical, professor de escola dominical. Diácono. Eu tenho diácono. Eu tenho... Como é que é o nome? pai, filho. Eu tenho sexta-feira, tenho o meu dia do casal, né? Onde minha Verdade. filha tá lá. Então, sábado é o dia da família. Domingo Domingo da igreja. eu tô na igreja, na casa das nossas sogras, né? Verdade. Da minha mãe, Tem o Pilar Família também. A gente Pilar tem Família. A gente conseguiu. É doideira, Eu mas faço churrasco toda exatamente. semana. Assim, eu tô com meu filho que tá fazendo como é que fala? A faculdade dele lá de medicina. Aí você fala assim, caraca, Luiz, então você, amigo, Então você tem mesmo- 40 horas por dia. é o mesmo. Entendemos. E sabe qual que é a loucura disso? Eu trabalhava no Itaú e eu brincava o seguinte. Você lembra que no Unibanco a historinha era 30 horas, né? Aí eu falava assim, você vê que minha palavra tem poder, tá? A de todo mundo tem, mas a minha é violenta. Eu trabalhava no Itaú assim, pô, não tá dando tempo, 24 horas é muito pouco. O Itaú vai ter que juntar com o Unibanco pra virar 30 horas. Rapaz, se eu soubesse, eu tinha investido tudo lá. Eu Olha tinha aí, ó. pegado os 12, 14, tinha colocado lá na ação. E assim, aí você fala assim, como que você faz isso? Cara, primeira coisa, começa a dificultar os seus hábitos ruins. E aí, que horas que eu... só trocar. O que eu faço na segunda-feira? Eu tenho um compromisso às 6 horas da manhã. Quê? É isso aí. Só que é com uma pessoa, com um personal. 6 horas da manhã começa o meu treinamento. E aí, 7 horas, Tem eu tô no Muay Muay Thai. Aí você fala assim, pô, mas aí 2 horas, cara, você também consegue. Você só acha que não consegue e não faz. E aí, qual que é o grande ponto que a gente tem que entender? Na sua empresa é a mesma coisa. Quem está estagnado, improdutivo como empresário, é porque não tem alguém que cobre e não tem um parceiro de compromisso. E aí você tá achando que, não, eu vou esperar me dar vontade para fazer. Você não vai ter vontade. Agora, se eu catar o seu balanço e esfregar na sua cara com prejuízo, você vai sair do lugar. E tem outra, né? Vamos pensar assim, talvez muitos dos lojistas e empresários que estão nos ouvindo, a gente brinca com essa metáfora, né? Diz, cara, você não é lojista, você é empresário, você tem que entender isso, né? E provavelmente você defende muito isso aí também, né, Luiz? Assim, é muito esquisito, porque o que que acontece? O cara, ele é muito bom vendedor. Olha o que aconteceu comigo. A minha empresa nasceu e foi construída e eu, né, igual ela falou, pô, você aguenta, você vai fazer? Aguento, vou fazer porque eu sou um excelente vendedor. Mas o que faz a sua empresa escalar e você ter qualidade de vida é a sua capacidade de gerir e liderar. Isso é diferente. Então, eu sou o Luiz que, acho que foi ano passado, né? A gente ouviu um podcast onde tinham 2 players ali do mercado, os 2 trabalham com gestão e tal. Aí um chegou pro outro, falou, caraca, tem que te contar uma coisa. Fala, tomei uma decisão importantíssima. Aí eu, pô, fala, meu irmão, tô querendo saber. Aí o cara, não trabalhe mais de manhã na minha empresa. Eu falei, porra, isso aí... Pô, não trabalhar de manhã? Quanto tempo que eu não trabalho de manhã? Aí foi a hora que me deu o estalo da mentoria. Eu falei assim, cara, olha o preço que o cara cobra pra ficar 3 dias com ele. Não existe. Eu falei assim, isso é surreal. E as pessoas estão pagando. Cara, eu quero fazer algo em um processo para que façam com que as pessoas realmente sejam transformadas durante um período maior, onde tem um acompanhamento. E não simplesmente vou despejar conteúdo nela e largar ela para lá. Então, o que aconteceu? A gente criou a mentoria com o objetivo de caminhar com essa pessoa. E, de novo, esse período sem trabalhar na parte da manhã, com uma rotina saudável, onde você põe em primeiro lugar o que mais importa, que é a sua autogestão. Que volta de novo para a liderança. Se você não estiver bem na sua roda da vida, você não vai conseguir fazer os outros performar. E tem um outro detalhe, né? A partir do momento que tu pensa assim, tá, mas agora então, vamos lá. Eu coloquei na cabeça que eu não posso mais trabalhar 12 horas por dia. Eu tenho que trabalhar 7, vamos dar um exemplo. Tu vai achar alternativas e tu vai se esforçar para ser produtivo naquelas 7. Porque muito provavelmente tu não tá sendo produtivo nas 12. Tu tá fazendo, não, eu fico até a hora que eu quiser, eu fico até a hora que eu aguentar. E aí tu faz qualquer coisa. E eu acho que esse é um desafio de todos os gestores e de todas as pessoas, né? De fazer o que precisa ser feito, né?
e não fazer qualquer coisa, né? Principalmente quem tá na gestão, quem tá na liderança, os donos. Cara, muitos donos, muitos gestores fazem 90% do que não precisa ser feito, né? E aí centraliza e não delega, então é todo um reaprender e tá aqui uma prova viva que dá pra fazer, né? Então muito bacana, muito legal mesmo. E continuar casado. Não, e a gente não penaliza o trabalho. Trabalha-se na hora que tem que trabalhar. A gente até fala, trabalha na hora que trabalhar, descansar na hora que tem que descansar. E o hábito, né? Eu acho que vira um hábito, a qualidade de vida vira um hábito. Na verdade, a gente já sabe a nossa rotina saudável. Então, nós decidimos, né? Temos um objetivo, decidimos e a gente conseguiu encaixar. Não deixando de trabalhar na hora que tem que trabalhar, não deixando de visitar os nossos familiares, não deixando de ter tempo para o nosso filho, não deixando de ter tempo para a igreja, não deixando de ter, é igual os compromissos mesmo. A gente tem ensaio à noite do louvor, a gente tem, né, o outro compromisso é domingo de manhã. Isso também a gente faz nossas viagens, lógico, né? A gente, no dia que a gente faz nossa viagem no final de semana, a gente não vai na igreja, mas a gente conseguiu conciliar, realmente, sem Legal. penalizar as outras áreas, né? Muito E bom. a sua casa tem que ser um grupo de apoio. Então, assim, volto para aquele ponto. Eu não sei, tá vindo mais um aí ou acabou de nascer? Não, Né? tá com 5 meses agora. Tá com Lembrei 5 do meses Derek, agora. né? É. Meu filho de 18 anos. A gente começou a fazer curso e ele viu que a gente mudou muito, mudou tudo. Principalmente quando a gente aprendeu sobre perfil comportamental, né? Uhum. Então, meu relacionamento com ele era muito difícil, porque o dele era totalmente o inverso do meu. Então, ele viu total mudança na gente. E ele quis também ter esse conhecimento. O meu filho segue a mesma coisa. E a minha filha também. Eu tenho um de 18 e nós temos uma de 9, Isso. né? E ele segue os mesmos critérios da casa. Legal. E aí, só pra gente entender aqui como é que funcionam as coisas. Ela, por exemplo, ela chegou um dia, olha a virada que ela teve por contato que o nosso filho teve conosco da forma que nós somos agora. Ele virou pra ela e falou assim, cara, como é que você consegue ir na academia o tempo todo? Olha só, em casa, tá? Porque ele entendeu a disciplina e a perseverança. Isso de forma muito clara. E aí ele virou pra ela e falou assim, Eu tava com preguiça de manhã. tava- Eu falei assim, ó, eu tô pô, com vou de preguiça, manhã, mas eu vou, tenho não que sei o ir. quê, prefiro caminhar e tal, que a gente caminha bastante também. E aí ele virou pra ela assim, não é opção não ir na academia. E foi, mas não Você entendo, não vai. é opção. Eu vou. Eu tomei isso pra mim. Eu falei, cara, realmente não é opção. E eu aí volto Acabou. para aquele ponto. Quem fica usando a esposa ou o cônjuge como desculpa para não fazer as coisas é porque é fraco. Porque na prática, ela era a bonita que estava lá na cama quentinha, que todo mundo gosta. E eu falei assim, cara, eu prefiro já malhar mais cedo, que eu já consigo resolver isso, eu consigo caminhar depois, que eu amo caminhar. Uhum. E inclusive, se vocês forem lembrar aí, eu acho que você leu lá o Milagre da Manhã, o cara tava quebrado e numa caminhada ele teve aquele estalo, não foi? Você sabia que como é que é o nome? Acho que o Diabo. Como é que é o nome Mais daquele esperto que filme? o diabo? Mais esperto que o Diabo, o Napoleão Hill também estava sozinho, caminhando, deu um estalo dele e foi escrever um livro. Nossas Então- caminhadas rendem. Então, pô, sai de reuniões. decisão estratégica ali. Então, Muito assim, bom. se você tá achando que ir na academia é perder tempo ou somente, eu tô indo lá pra ficar com o meu corpo esteticamente bonito, você tá errado, cara. Um exemplo, se você perder o seu corpo, você tá vivo, Arnaldo? Não. Então, por que você não cuida dele? Então a gente fica achando que uma coisa tem a ver com outra, mas tem tudo. Tem tudo. Você tem que estar com a sua saúde 100%. E aí, quando você começa a cuidar dela, automaticamente sua mente vai limpando também. Então, assim, por que eu coloco primeiro o exercício? Porque você tem que fazer o mais difícil primeiro. A minha mentoria, ela com os donos de loja, é quinta-feira, 9 horas da manhã. E com os vendedores, é terça-feira, 6 horas da manhã. Pô, Luiz, alguém vai pagar para fazer com você 6 horas da manhã? Vai lá de manhã. Semana passada tinha 30 alunos. Eu não acredito. Que São terça-feira, 54 6 horas da manhã. 6 horas da Mas manhã. tem- E lembrando que temos alunos de Mato Grosso, de Manaus. Manaus. Em E lá é Incluso. 1 hora menos. Aham. Puta lá, E ó, né? terça-feira agora. Eu vou só pra ver se é verdade, Arthur. Na próxima terça eu vou estar lá, Luizão. Não, eu te mando os print aí agora. Terça-feira da semana passada, teve um aluno que ele entendeu que de Manaus, que ao invés de ser 5, né? Ele entendeu que era antes. Ou seja, 3h58 ele tava acordado. E ele mandou: cadê o link? Cadê o link? Eu quero entrar na turma. Ou dono? Vendedor. Eu quero, cadê o link? Cadê o link? Aí o qual que é interessante? Dentro da mentoria tem um ranking de tarefas e tem um ranking de vendas. Chuta quem que tá em primeiro lugar vendendo mais. O mesmo cara que tá em primeiro lugar fazendo as tarefas. Legal. É o cara que tá estudando mais, é o cara que tá se exercitando mais, é o cara que tá tendo mais presença e tá assistindo os filmes que eu passo pra ver. Legal. Aí o que acontece depois? Pô, mas não tem nada a ver com o corpo. Ô, amigo, você é integral, não existe. Eu não consigo tirar o Arnaud de uma coisa da outra. Você é tudo.
Pô, vim aqui, tô alegre, tô feliz, daqui a pouco vamos na Vila Germânica, eu tô animado de ter recebido esse convite, tá aqui, amanhã vai ter um evento, pode me ligar, eu vou dar a solução que tiver. Por quê? Eu tô aqui de corpo e alma e diante de uma vida inteira que preparou esse momento, onde eu posso estar aqui hoje e vendeu. Hoje, na loja, vendeu. E o que eu fiz? O que eu participei? Cara, a gente às vezes fica, vamos dizer assim, né, como dono, como proprietário, a gente não consegue largar o espírito vendedor. A gente acha que a empresa precisa da gente o tempo todo. Ela lembra, a gente foi num dos treinamentos, né, que a gente fez, e quem que atendia, quem que era o pré-qualificador da minha empresa? Era eu. Na hora que eu tomei aquele monte de pancada saraivada, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Como é que eu vou entregar o WhatsApp da loja para outra pessoa? Eu saí daquilo ali assim, sabe quando você não consegue? O cara sai tonto. E eu falando com ela, mas quem? Não vai atender, não vai atender. Cara, eu deleguei. Que Todo esse libertação. tempo que a empresa cresceu, eu não atendi as pessoas. E aí, a gente fica achando que tudo é a gente. Não é. Não é. A sua empresa precisa de você criando sistemas, verificando cada um dos processos e sendo uma alavanca de crescimento. Porque o cara que ele ama vender, ele acha que se ele parar de vender, não tem o que ele fazer na empresa dele. E o que o dono faz é dar a visão, mostrar claramente para onde a gente vai chegar e voltar e observar aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou fazer um cliente oculto para dentro da minha empresa. Deixa eu ligar para um cliente que fechou comigo. Deixa eu ver se ele está bem atendido. É isso que você faz. Você verifica se a estratégia está sendo executada. Então, o dono cria estratégia, o gerente, ele cobra e treina, e o operacional executa a estratégia com excelência. É isso. Cara, é impressionante o quanto é profundo essa abordagem, né? E talvez algumas pessoas que estão assistindo, donos de loja, vão pensar assim, cara, mas eu não consigo fazer isso. Eu não consigo ir para treinamento, eu não consigo me capacitar. Eu sou o vendedor. Ou vão pensar assim, cara, eu não vou conseguir criar processo. É muito simples. Se você quer continuar sendo vendedor, é melhor fechar um negócio e ser vendedor numa empresa que você vai, não tem risco. Você empreender é muito arriscado, né? Verdade. Não tem risco, não tem estresse, dá para ganhar muito dinheiro como vendedor. Dá, pô. Né? E outra coisa, muito mérito do Luiz, né? E a gente tem muitos empresários aqui que são cases, né? Mas não tem nenhum extraterrestre aqui. É isso aí. É só você querer fazer, querer estudar, não vai acontecer mês que vem. Mas se você não der o primeiro passo hoje, daqui 3 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você vai estar exatamente igual. Então, o que você prefere? Passar 10 anos se capacitando e estar muito diferente, Sim. ou passar 10 anos igual e chegar lá com o mesmo resultado lá na frente? Então, tudo, ou quase tudo, é treinável, né? E dentro do que a gente está conversando aqui, tudo é treinável. Sim. Né? O cara saber fazer gestão, saber olhar números, né? Então, eu acho muito legal essa pegada da consultoria, Luiz, porque esse cara que não sabe como fazer, e é bem normal, isso pode ter muito, tá tudo certo, né? Mas entre não saber como fazer e não querer fazer, daí já é outros 500, né? Então, é muito legal ter profissionais que nem você, cara, que querem ajudar, né? Você tem a sua loja, você podia dizer assim, cara, quer saber? Eu já tô aqui ganhando meu dinheiro, crescemos de novo e crescemos da forma certa, né? Que se dane. Então, além de pensar no dinheiro, mas, cara, é aquela questão que tu falou de impactar antes e transformar as pessoas, que agora faz todo sentido quando tu entrega esse conteúdo para as pessoas. É Legal. isso aí. Se você for pegar, o que acontece? O que é muito comum. Existe o professor, o consultor e o mentor de resultados. Tem muita gente, um exemplo, igual eu e a Lidiane aqui, a gente sofreu muito porque a gente tentou o quê? Tentativa e erro. Tentativa e erro. Cara, se vocês, assim, vocês podem olhar para mim e caraca, pô, o Luiz é um mentor, né? Então ele não tá aprendendo com ninguém, já sabe. Não, eu tenho 5 mentores. Eu tenho 5 mentores. E daqui a pouco eu vou arrumar mais um. Eu tenho diversos pontos porque eu tenho que estar melhor, inclusive, para os meus mentorados. Então, quem hoje, enquanto o Luiz 2023, eu tenho segurança que 2024 vai ser um Luiz completamente diferente e muito Legal. melhor. Uma das coisas que o Arnaud falou aqui que é bem legal é que às vezes as pessoas falam assim, como é que você se imagina daqui a tanto tempo? Amigo, eu jamais imaginaria que eu estaria onde eu estou hoje. Eu estou infinitamente melhor do que aquele menino lá que vendia acerola pensou que poderia fazer. O meu sonho era ser pastor, professor ou bancário. E olha que loucura. Hoje, domingo agora, né? Eu tava pregando, eu sou professor, né? Pô, querendo ou não, ser mentor já é bastante disso, e eu trabalhei no banco. Olha aqui, como é que lembra que eu falei no início? Que a partir do momento que você acredita em algo, pode acontecer rápido, mas se você passar a acreditar,
Aí que realmente vai acontecer. E hoje é correspondente bancário, né? Porque as lojas são correspondentes bancários aí, né? Olha aí, ó. Tem como é que é o nome daquele negócio que eu tenho? Na Febraban, né? Tem um certificado lá É isso aí, da é Febraban. isso aí. E aí a pegada é essa, eu não consigo em lugar nenhum, você vai ter os meus 18 anos de mercado, só fazendo contato com quem chegou onde você busca. Então, se lucro e liberdade faz sentido para você e ter qualidade de vida de verdade, é você buscar alguém que vive isso e não alguém que está com o objetivo simplesmente de fazer um saque rápido da sua conta. Cara, muito legal. Tinha 3 temas, Arno. Tinha 3 temas que eu queria abordar aqui que não poderiam faltar. Mas o papo foi tão bom que já foram abordados. Primeiro, né? Como é que era a relação de trabalhar, marido e mulher, né? E vocês já falaram muito, né? Pô, tem que ter organização, tem que ter equilíbrio na vida pessoal, nas questões da família, né? E Lid, quer complementar aí? Divisão de tarefas, né? Boa. Na área que ele atua dentro da empresa, eu não interfiro. A gente discute, né? Normal, né? Decisões, mas eu não posso interferir, porque isso realmente tem que ter bem definido, né? Então, a minha área financeira, auditoria que eu faço, eu presto contas para ele. A gente tem o nosso dia, reunião de resultado, eu presto conta para os colaboradores. E vice-versa, quando eu tenho algo para poder acrescentar, eu opino, eu dou minha opinião, eu sugiro com ele, porque eu não domino tudo, nem ele domina tudo, né? Então, assim, o que ele faz, eu agrego, e o que eu faço, ele agrega. Então, a gente acaba se complementando. Legal. Essa divisão de tarefas é assim, o pessoal tem muita dificuldade de ver isso, né? Igual head de tecnologia, né? E Sou CEO. isso aí. Estou CEO, né? A pessoa fala, estou CEO, né? Amanhã não sabemos, né? Então, assim, aí o que é isso? Cara, vocês têm funções diferentes, não tem? Uhum. Então, ele tem que cobrar o melhor da tecnologia e ele tem que cobrar o melhor do executivo. Ponto. E aí, como é que as pessoas falam? Não vou falar com ela. Mas por quê? Não, vou ter problema lá em casa. Amigo, não entendi. Você Aí- não pode falar com o diretor da sua empresa, não entendi. Então, essa relação tá horrorosa. Ou você sai, ou ela sai, ou vocês funcionam juntos. É isso. E aí o Arno, que é o proferidor dessa frase aí, né? O combinado não sai caro, né? Combinado não sai caro. E aí, muito legal essa questão da divisão das tarefas. Então, um pilar que eu queria trabalhar muito era essa questão do cônjuge com a empresa, porque não é uma tarefa das mais fáceis, né? Sim. A gente sabe que tem muitos cases de sucesso, Construído mas também. muito mais cases de insucesso. Com certeza. Então, muito bacana isso eu queria abordar, não queria deixar de abordar, que sempre que vem um casal que trabalham junto, pô, a gente sempre toca nesse assunto. Segundo ponto que eu queria abordar era conhecer, então, a história da Luiz Intermediações, né? Não sabia que teve essa situação anterior ali, que, Sim. poxa, paramos e... Ah, não quero mais saber de trabalhar que nem uma maluca aí, não vamos tocar, porque vai voltar a ser tudo igual. E que legal essa evolução de vocês, foi muito bacana. E uma coisa muito legal que também eu não conhecia tantos detalhes era de onde que surgiu a mentoria, né? Entendi agora por que é mentoria M2Ls, né? Que é lucro e liberdade. É isso aí. Então, muito bacana. E saber o impacto que ela está começando a gerar. Isso foi, cara, são os 3 pontos que eu queria bater, que foi muito legal. Eu não sei se o Arno tem algumas questões adicionais para perguntar, mas, cara, esses 3 pontos já foi respondido e, acho que foi muito legal para quem estava acompanhando aqui. A palavra com o Arno. E aí, Arno, mais alguma coisa aí? Não, agradecer, eu gostei muito do papo. Eu acho que muita coisa tá linkado com a nossa forma de tentar liderar lá dentro da Optimus também. E valores que eu defendo que também outros líderes devem ter no mercado, né? Então, acho que o papo com vocês foi muito, muito bacana. Agradecer a visita de vocês aqui, já fazendo as considerações finais, né? Agradecer a visita de vocês por poder trazer o conteúdo, trazer a experiência de vocês. Nem tudo é alegria nessa caminhada, né? Então vocês falaram, né? Pô, Lidiane chegou no momento e falou, chega, do jeito, dessa forma, eu não vou mais adiante. Então, a gente parar, pensar o que a gente quer da vida, planejar, e aí a hora que planejar, a palavra tem poder, né? Vou colocar aqui, vou fazer, não fazer não é opção, né? Eu acho que foram coisas muito bacanas compartilhadas hoje aqui, que você que nos assiste aí, acho que pode começar a pensar diferente. E aí tá o Luiz, né, com a mentoria dele para poder ajudar você, facilitar, né? Acho que um grande... diferencial de uma mentoria é ser facilitador, né? O que tu talvez pode conseguir em algum tempo na tentativa e erro, vai demorar muito tempo. Um mentor tá aí para isso, para facilitar tu chegar lá mais fácil, né? E o ponto é o seguinte, o que eu comecei a perceber? Cara, no meu mercado, lá na minha região, tem muito lojista cascudo. Tem muito cara muito mais velho que eu, muito mais velho que eu.
Só que os caras estão do mesmo jeito. Às vezes você fala assim, pô, Luiz, eu tenho, né, igual lá tem a CSN, né? Muita gente aposenta lá. Ah, eu tenho tantos anos de metalurgia, 25 anos. O que você vai... Não, quando eu entrei era supervisor de, sei lá, coqueria. Tá, e hoje você tá... Não, sou supervisor de coqueria. Eu falei, pô, mas... Então você é a mesma pessoa. O cara, ele ficou só batendo prego. Então você fazer uma mesma coisa durante muito tempo não significa que você tá evoluindo. E você identificar essa evolução sua... Desculpa, mas significa que você não tá evoluindo, né? Cara, e é igual a inflação. É igual a inflação. Pô, quanto você ganha em 1990? 5 mil. Quanto você ganha em 2023? 5 mil. Pô, amigão, você perdeu dinheiro a balde. Você tem que crescer. Então, o que acontece demais, que a gente acaba observando, é que cada vez mais as pessoas abandonam e esquecem o treinamento. E elas ficam mais preocupadas em assistir um jornal para entender que algo externo vai mudar a empresa delas do que algo interno. Essa é a pegada. É achar que é o governo que é responsável, achar que, o fulano botou uma grama verde lá, por isso que ele tá vendendo mais. Fulano faz evento. Não é. Cara, vai por mim, cuida da sua vida, olha pra você, para de achar que é o outro, é a sua história. Né? Não, mas fulano fez isso, para de copiar, cara. Eu sou um potencializador de autenticidade. Você vai na minha loja, minha esposa tá aqui, se quiser fazer uma enquete, pode fazer. Não tem nenhuma empresa na minha região parecida com a minha. Mas nem parecida com a minha. A minha tem uma cafeteria francesa dentro dela. Você já viu uma cafeteria francesa dentro da loja de carro? Eu não sei nem o que é uma cafeteria francesa, que eu não bebo café, eu não sei nem o que é isso. Parecia, Mas pra quem é viciado em café, tá lá. E aí, Como assim, eu, né? o que eu percebi que a gente descolou? Cara, a intensidade do treinamento. Você viu ela falando aqui? Pô, treinamentos quinzenais. Com quem? Com o time. Mas quem que se prepara para dar o treinamento? Com vontade, sem vontade, não tem opção. Qual a razão que eu sou professor da escola dominical? Para eu não perder minha espiritualidade. Para eu ter Compromisso. obrigado a estar lá. Legal. Então, assim, cara, se você hoje está jogando seu tempo no lixo, por favor, vai entupir a sua agenda de compromissos decentes Sim. e positivos para sua vida. Isso eu aprendi Que com ele. E com outras pessoas. Quanto mais você inserir outras pessoas, você às vezes não vai por você, mas você vai pelo outro. E aí o que Show de acontece? Você se torna infinitamente melhor. Então, para fechar, a intensidade do seu treinamento é que determina a velocidade do seu sucesso. Sim. A intensidade do seu treinamento é o que determina a velocidade do seu sucesso. E aí o que aconteceu? A gente descolou, porque nós treinando time. Treinando time. O que aconteceu? Virou uma empresa completamente diferente das demais. Onde o cliente quer ir? Onde as coisas funcionam. Então, se quiser que sua empresa funcione também, estamos aqui para isso. Show de bola, mas ainda não foram as considerações finais, Opa, né? perdão. Eu queria só comentar sobre essa questão da Lidiane ali, que a própria questão dela querer dizer assim, ó, pô, não quero mais. Isso é sabedoria também. Consciência, né? Quantas Consciência que vocês pessoas falaram. que param no hospital, que, né, e tal, e que tem problemas, e tem problemas que morrem por conta do trabalho também, entendeu? Então, assim, ó, é sabedoria e não é sinal de fraqueza, é sinal de consciência, né? Então, parabéns, e já aproveito, além de te parabenizar, pra te passar a palavra para tuas considerações finais. Aí espero que tenha gostado aí do episódio, foi muito bacana estar com vocês. Depois eu vou passar pro Luiz para as considerações finais. A gente poderia ficar mais uma hora, frouxo, duas, conversando, mas a gente tá nessa pegada de buscar fazer episódios de mais ou menos uma hora, né? Para que também a gente valorize o tempo das pessoas, que tá cada vez mais escasso, né? A gente pode fazer o episódio 2, 3, 4, tranquilo. Espero receber vocês muitas vezes aqui ainda para nos visitar. Lidiane, considerações finais, aí foi um prazer te receber aqui. Então, eu fico grata também de ter participado. Eu não vim, né, programada para poder estar participando, mas gostei muito. Espero ter contribuído, né, com quem for nos assistir. E as ponderações finais que eu deixo é assim: não hesitem em pedir ajuda, né? É algo que eu relutei muito e depois eu tive, né? Graças a Deus eu tive a companhia do Luiz, o qual me incentiva até hoje, me incentivou muito para que nós pudéssemos pedir ajuda, estudar muito. E hoje o que eu digo é isso, né? Pede ajuda, faz mentoria, independente se é nossa ou não, mas assim, se dedica, porque assim, o que eu vivo hoje é o que eu realmente quero para as outras pessoas. Eu sei que é possível, né? Não é um conto de fadas, mas é real. É o que eu falo com o Luiz, eu não aceito incoerência. Para mim, assim, o que você fala, você tem que viver, né? Então, isso que a gente se policia muito, da gente estar falando e vivenciando o que a gente ensina, né? Então, assim, acho que são essas ponderações. E o que eu acho muito legal do que ela tá falando, que era exatamente o que eu ia considerar, ela teve a mesma observância, é assim, cara, existe uma capa, as pessoas são igual um ovo, cara. É uma capa de orgulho, de vaidade. Assim, eu vou em evento, o cara chega pra mim e fala assim, Luiz, quantos carros tem na sua loja?
vontade de perguntar pra ele assim, que diferença faz pra você a quantidade de carros que eu tenho na minha empresa? Fala a verdade, Arnaud. Que diferença? Se eu te falar que eu tenho 5 carros, muda alguma coisa pra você? Se eu te falar que eu tenho 1000 carros, faz diferença pra você? Você quer saber isso pra quê? Você quer falar que você tá perto do cara que tem tantos carros, que conhece não sei quem? Amigo, de novo, cuida da sua vida. Extrai o melhor das pessoas, das relações que você pode ter. Então, assim, vive bem, cara. Foca em você. Às vezes o cara não vai ter... Às vezes, assim, o que é muito legal é isso, né, de mentoria, né? Você mentora pessoas que têm resultados maiores que o seu, porque é a história dela. E existem ajustes que você vai fazer, que vai fazer o cara performar muito mais. O que é muito interessante? Muitas pessoas que vêm comigo estão com outras pessoas. Por quê? Eu sano dores que outros não sanam. E eles conseguem perceber, cara, a profundidade é diferente. Eu faço uma visão 360 do próprio gestor e também do dono da empresa, para ele saber como o time está o vendo. Tá vendo ele, né? Com uma, como é que fala? Com uma pesquisa interna anônima. Cara, isso dá uma paulada na cara do cara, o cara, nossa, nunca imaginei nisso. Então, assim, são coisas e ferramentas, tem muito mais de over delivery que a gente faz, mas a gente não abre porque, né? Primeiro, eu sou igual o Deus, né? Primeiro você crê, depois você recebe e vê. Você imita Deus. Né? Oi? Imita Deus. Tô lá de imitador de Cristo lá. E aí o que acontece? Assim, a questão da ajuda não é fraqueza. Quando você vê que é fraqueza, é porque é orgulho mesmo. É porque você tá achando mesmo que se você pedir e levantar a mão pra alguém e falar, cara, por favor, vem aqui, você tá dizendo pra ele que você é pior que ele. Não é. Pior é a vida que você vai ter se você não pedir ajuda pra tirar desse lamaçal que você se enfiou. E aí, o que você prefere? Ter uma empresa fechada, destruída, ou então você simplesmente conseguir se erguer junto com os gigantes, que vão estar perto de você para poder te levantar. Luiz, obrigado. Curtiu estar aqui com a gente? Pô, assim, primeiro, né? Eu já falei isso 300 vezes, eu continuo falando, cara, eu amo o sul do país. Assim, eu vim aqui em Blumenau, um lugar lindo, me lembrou um pouco a arquitetura, acho que Campo Jordão, né? Que também acho que essa parte alemã, né? Pô, lindo demais, temperatura, pessoas, o ambiente, tudo. Tô apaixonado com a cidade, mas principalmente com as pessoas, né? O Arnaud, a gente tá começando essa relação hoje, né, Arnaud? Mas o Caio já é desde o ano passado. E admiro cada vez mais ele, fico feliz demais de estar aqui com vocês. E oro e vou trabalhar bastante para a gente continuar junto. E, claro, né, trazendo lucro e liberdade para nossas vidas aí. Com certeza, e é o que a gente sempre fala, gente boa atrai gente boa. Sejam muito bem-vindos à nossa cidade. Pessoal, queria agradecer demais a presença desse casal iluminado aí. E é muito legal a gente receber pessoas de diferentes regiões do país e trazendo coisas boas para o mercado de veículos para a gente poder junto avançar. Obrigado, Arney, pela parceria. Tamo junto aí. Pessoal, encerramos assim então mais um podcast do Auto Talks. Agradecer aos nossos patrocinadores, Chiodini Contabilidade, Socarrão, AutoKit e ao nosso evento que vamos ter aí em agosto, Autos Encontros, né? A gente troca essa parceria aí de merchan dos nossos eventos para o pessoal realmente ter onde ir e se capacitar. Obrigado para vocês que nos acompanharam até aqui. Mandem comentários, se inscrevam, né? Mandem para os seus amigos lojistas, porque certamente tem conteúdo de muita qualidade nesse episódio e nos outros também. Esperamos nos encontrar em breve aí em outros episódios. Até mais e uma salva de palmas para esse casal maravilhoso aqui. Benção. Tamo junto, isso aí.